Caminhando mais um pouco, vamos falar de um negócio chamado função potência. Função potência é uma coisa que, na sua forma mais simples, é o que a gente usou ali dentro de polinômios, dentro de funções racionais, etc., que é o x elevado a n. X elevado a n é simplesmente x vezes x vezes x n vezes. Então, quanto a isso, não tem dificuldade. A função potência é uma generalização dessa ideia, que é o x elevado a um número real, x elevado a um a, que não necessariamente é inteiro. O que significa esse x elevado a um a? Né? Então, é claro, se o a é um número inteiro, é a coisa que a gente está acostumado a entender. X vezes x vezes x n vezes. Aqui eu acho que todo mundo lembra dessa propriedade aqui, x elevado a n vezes x elevado a m. Posso entender como o x elevado a n é o x vezes x vezes x, n vezes, x elevado a m é x vezes x vezes x, etc., m vezes. Portanto, quantas vezes que eu multipliquei o x? Foi n termos para o x elevado a n e m termos para o x elevado a m. Então, isso dá um x elevado a n mais m, ou seja, eu multipliquei o x n mais n vezes. Então, a lógica do x elevada a uma coisa que não é um número inteiro é algo que vai ter de preservar essa propriedade, para que a coisa fique toda consistente, né? Então, olhando aqui, se eu estou levando x elevado a 1 sobre 1 inteiro, x elevado a 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n, se n igual a 2, x elevado a meio, a gente acabou de discutir, né? A raiz quadrada de x. X elevado a 1 terço é a raiz cúbica de x. Aqui o que eu estou fazendo é x elevado a 1 sobre n vezes x elevado a 1 sobre n, etc. n vezes, isso tem de ser igual a x elevado a 1 sobre n, mais 1 sobre n, mais 1 sobre n, etc. E na hora que eu somo n vezes o 1 sobre n, dá 1. Então, x elevado a 1 sobre n, quando multiplicado por ele mesmo n vezes, tem de dar x elevado a 1. Daí que este é o motivo pelo qual, né? Então, o x elevado a 1 sobre n, multiplicando ele por ele mesmo, n vezes, é o x elevado a 1 sobre n elevado a n. Então, aqui a gente pode tirar como consequência, né, que isso significa que essa definição do que é x elevado a 1 sobre n, ela tem de ser aquilo que a gente falou lá em cima, a raiz enésima de x. Porque a raiz enésima de x é o valor que, quando eu tiro a raiz enésima de x e multiplico essa raiz enésima de x por ela mesma n vezes, eu tenho de chegar no x. Então, o x elevado a 1 sobre n, ele atende a essa propriedade, ele tem de ser, então, a raiz enésima de x. Essa é a razão pela qual a gente diz, né, que x elevado a 1 sobre n é igual a raiz enésima de x. Tá? É o jeito de eu ter um número que não é inteiro, x elevado a um número não inteiro, ele, ao a gente definir o que é x elevado a 1 sobre n, essa definição tem de ser igual a raiz enésima de x para que essa propriedade aqui, essa coisa que a gente está representando aqui, funcione. Para que a definição do x elevado a 1 sobre n opere da mesma maneira que o x elevado a n. Então, a função potência com 1 sobre um número inteiro equivale a uma radiciação. Depois, a gente prossegue aqui, pensando no que é.
o x elevado a 1 sobre o inteiro, em que a gente pode multiplicar esse x elevado a 1 sobre o inteiro um número inteiro de vezes. Então, isso é o que seria o x elevado a aquele 1 sobre aquele inteiro, somado p vezes. Então, o x elevado a 1 sobre q. Quando eu somo 1 sobre q, mais 1 sobre q, mais 1 sobre q, etc., p vezes, essa soma aqui dá p sobre q. Então, esse é o motivo pelo qual, né, esse x elevado a p sobre q tem de ser igual a raiz q do x elevado a p. Então, também aí é mera questão de que a gente precisa garantir que as definições sejam consistentes umas com as outras. Então, o x elevado a p sobre q tem de ser raiz q de x elevado a p. Então, a gente percorreu aqui o que seria o x elevado a 1 sobre n, o que é o x elevado a um inteiro dividido por outro inteiro, ou seja, x elevado a um número racional. Números racionais, né, são aqueles números reais que podem ser representados por uma divisão exata de dois inteiros. Tá? Está faltando a gente definir só o que é o x elevado a um número real que não seja racional. Um número real que seja irracional. Nesse caso, o que a gente faz para produzir essa definição é entender que um número irracional ele sempre pode ser sanduichado. Eu sempre posso achar um número racional um pouquinho menor do que ele e um número racional um pouquinho maior do que ele, mas tão próximos quanto a gente queira. Eu sei, então, que o x elevado ao número racional R1, eu sei como definir, o x elevado ao número racional R2, eu sei como definir, e o x elevado a A, que é o número que está entre essas duas coisas, eu sei que tem de estar entre o x elevado a R1 e o x elevado a R2. Para terminar essa definição, só falta eu fazer agora R1 e R2 ficarem tão próximos um do outro quanto eu queira. Essa definição a gente vai estudar, a gente vai formalizar melhor quando a gente estiver falando de limites, lá no próximo capítulo, tá? Mas a lógica é simplesmente isso, então. É o nosso x elevado a A, ele é definido a partir de dois processos. Um que eu sei definir, que é um pouquinho menor do que o x elevado a A, outro que eu sei definir, que é um pouquinho maior do que o x elevado a A. E esses dois vão se aproximando. À medida que eu aproximo, que eu aperto a aproximação, né? E eles convergem, essas duas aproximações convergem para x elevado a A. Então, esse é o jeito da gente definir o que é x elevado a A. X elevado a A para um número racional. Bom, e a gente só não definiu até aqui, né, o que é o x elevado a A quando A é negativo. X elevado a A tem de ser 1 sobre x elevado a A, simplesmente porque x elevado a A vezes x elevado a menos A, aí a gente usa aquela propriedade, né, de que faça esse produto, aí isso tem de ser equivalente a x elevado a menos A, que tem de ser igual a 1. X elevado ao quadrado vezes x elevado a menos 2, isso aí dá x elevado a 0, e isso tem de ser 1. Para que isso aconteça, né, o x elevado a menos A tem de ser 1 sobre x elevado a A. Tá? Para que o produto do x elevado a menos A sempre, vezes o x elevado a sempre dê 1, essa coisa aqui tem de valer. Tá? Então, desse jeito, observem, eu espero que vocês tenham acompanhado assim,
pelo menos cada passo que eu falei, vocês têm percebido que dá para concordar com o que eu falei, tá? Eu sei que são muitos passos, muitas coisas diferentes que eu fui falando em sequência. Depois vocês voltem e só se certifiquem de que dá para entender cada uma dessas passagens. E o que eu chamo a atenção agora é que, com isso, com esses passos todos que a gente definiu, a gente consegue, então, uma definição completa para o que é x elevado ao número real, que é a função potência, qualquer que seja a potência. Então, observem só, né, que, desse jeito, a gente sai daquela situação que a gente sabia que era x elevado ao número inteiro, né? A gente passou a incluir na definição o que são as diversas raízes que a gente consegue definir de uma forma diferente, né? E a gente incluiu, então, coisas até então não definidas, e a gente passou a dispor de maneiras, por exemplo, de definir o que é uma função f de x igual a x elevado a 3 meios, ou o que seria uma função f de x igual a x elevado a menos 3, o que é uma função f de x igual a x elevado a π. Então, qualquer x elevado a qualquer coisa, eu passei a saber definir. Ok? Então, isso são as chamadas funções potência. Então, em gráficos de várias funções potência. Esses gráficos que estão plotados aí em cima, eu coloquei aqui no livro, né, o que seria um jeito de traçar os gráficos, deixa eu ver de qual dessas funções, x elevado a meio, etc., foi esse gráfico aqui. Então, este gráfico aqui, com esse tanto de curvas traçadas uma em cima da outra, ele está mostrado como que faz nesse código do SageMath. Aqui eu defino, então, para começar, eu defino as 5 funções a serem traçadas, chamo uma de F1, outra de F2, F3, F4. Ali vocês notem, né? Eu estou definindo a função usando aquela convenção de x elevado, eu uso aquele acento circunflexo para definir o elevado, né? Lembrem que os softwares comerciais, os softwares em geral, tá? Não apenas os matemáticos, mas os softwares científicos em geral, eles usam o padrão da língua inglesa, né? De que ao invés da vírgula decimal, tem um ponto decimal, então estejam atentos a isso. X elevado a 1,5, aqui no contexto do Sage, eu escrevi x elevado a 1,5. Tá? Então, tá aí, eu definia as 5 funções. Depois eu estou aqui vem a parte interessante, tá? Que o Sage faz um negócio bem peculiar. Basicamente, eu estou agora, eu estou usando o comando plot, só que ao invés do comando plot traçar, desse comando plot, por exemplo, que eu defini nessa linha aqui, ao invés desse comando plot traçar um gráfico, eu estou armazenando o resultado do comando plot numa variável computacional P1. Então, vocês observem que esse primeiro comando plot ele serve para traçar o gráfico da primeira função, aquela função F1, na cor azul. Color igual a blue. Tá? Então, o gráfico da primeira função está traçado aqui, está definido aqui, na verdade, não está traçado ainda. Aqui está o gráfico da segunda função, o gráfico da terceira função. Para cada um dos gráficos eu defino, né? Por exemplo, a função F3. O plot entrou aqui com o primeiro argumento, é o nome da função, o segundo argumento é o início do intervalo de plotagem, o terceiro argumento é o fim do intervalo de plotagem, o quarto argumento é a cor da linha desse gráfico. Faço isso para as 5 funções. Ok, então as 5 funções agora têm os seus gráficos armazenados nas 5 variáveis, P1, P2, P3, P4, P5.
Onde, de fato, o gráfico aparece é quando eu executo essa linha, que é simplesmente P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5, e manda executar. Então, esta última linha superpõe todos os gráficos, traçando esse conjunto de gráficos que está mostrado aqui. Tá? Bom, o domínio das funções potência, aí é claro, né, como as funções potência envolvem radiciações, é claro que as funções potência, quando elas envolverem radiciações, o domínio tem de excluir os negativos. E quando a função potência envolver um expoente negativo, o domínio tem de excluir os valores de x, os valores em que a coisa que está sendo levada ao número negativo fica igual a zero. Porque aí a gente teria uma divisão por zero. Né? Então, é essa a lógica de que x igual a zero está excluído do domínio de x elevado a menos 3, e a gente fala que o domínio de x elevado a 1/4, por exemplo, é o x maior ou igual a zero. Igual a zero pode. Menor que zero é que está proibido. Dá uma conta que não tem jeito de fazer. Tá? Bom, então com isso, vimos aqui as funções potência